serviço da sua área de forma voluntária, você aprende e muito, ganha prática, você aprende se enobrecendo dentro da sua área. Então, de qualquer forma, você acaba sendo beneficiado realmente. Não é simplesmente dissimular, é ter a consciência de que nós realmente nos elevamos quando auxiliamos o outro. E Kardec nos lembra que existem muitas pessoas que dizem que, se tivessem posses, auxiliariam os carentes. Se tivessem mais recursos, auxiliariam os necessitados. E pedem aos céus que ganhem na loteria, que consigam mais recursos para auxiliarem. Porém, quando encontram estas grandes somas, a primeira atitude é cuidarem da própria vida, estabilizarem-se, até mesmo terem o lazer que sempre desejaram, dando o resto aos pobres. Mas a verdadeira caridade é aquela que faz primeiro aos outros, antes de pensar em si. O óbolo do pobre que dá se privando pesará mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de nada. E Kardec fala que nós devemos nos limitar a fazermos apenas o que podemos fazer. Mas aquele que deseja ser útil encontrará 1000 ocasiões desde dar consolação àqueles que necessitam, até mesmo abrandando o sofrimento físico e moral dos necessitados que estão ao nosso redor. No livro Depois da Morte, Leon Denis, no capítulo 47, nos informa que o homem caridoso é aquele que faz o bem ocultamente e dissimula suas boas ações. A mão esquerda deve ignorar o que dá à direita. E ele ainda nos explica que nós devemos dar em segredo e sermos simplesmente indiferentes aos elogios dos homens. Isso é o que mostra a verdadeira elevação de caráter, e é por isso que a injustiça e a ingratidão não atingem o homem caridoso. Leon Denis diz que nós devemos fazer o bem porque é nosso dever. Nós não devemos esperar nada em troca, nem retribuição, nem vantagem nenhuma, deixando que a eterna lei então tenha o cuidado de gotejar as consequências dos nossos atos. Outro livro, Renovando Atitudes, Hamed, no capítulo 37, ele informa que nós devemos fazer o bem pelo simples prazer de fazê-lo, amar sinceramente, dando o melhor de nós, sem esperar retribuição. Isso é a base do amor incondicional. Hamed fala que Jesus nos pede desinteresse também nas relações sociais e nos ensina uma importante lição de que todas as vezes que nós manipulamos ocasiões, nós contribuímos para desestruturar os nossos relacionamentos, porque todas as vezes que nós forçamos alguém a conviver conosco ou a nos entregar qualquer coisa que nós desejamos dela, mas que não está no seu alcance, isso fragiliza os relacionamentos. Hamed afirma que nós não devemos esperar que as pessoas supram as nossas carências afetivas e que nos façam felizes, porque isso não é amar alguém, isso é explorar alguém. Nós viemos neste mundo, nós reencarnamos para aprendermos a amar a nós mesmos e aos outros, sem impor condições. No livro de Paulo Alves Godoy, O Evangelho por Dentro, num trecho intitulado A Esmola,
ele explica que a ajuda fraterna faz com que exercitemos a caridade e o amor ao próximo. Quando as pessoas que estão perto de nós sofrem, nós podemos compartilhar este sofrimento, estarmos junto deles, auxiliando em tudo que for possível. Porque quando nós compartilhamos os sofrimentos daqueles que passam por expiações, é como se nós estivéssemos ajudando a carregar a sua cruz. Mas a caridade não se restringe apenas a pequenas moedas que damos ou a ajuda em alimentos. É dar conselhos salutares, é dar palavras de incentivo, é estar atentos para proferirmos preces que são elevadas a todos aqueles que necessitam. Também é prestarmos auxílio às obras assistenciais, que ajudam crianças, mulheres, idosos desamparados. A caridade, ela está representada por nosso desprendimento, nossa sinceridade e pela intenção com que nós a fazemos, com que nós a praticamos. Lembrando que pequenas palavras proferidas com fé e confiança podem mudar a vida de alguém. Para finalizar, o livro Elucidações Evangélicas, de Antônio Luiz Saião, capítulo 142, ele pede para que pensemos em nossos atos. Será que nós cogitamos do quanto nós podemos lucrar com o bem que fazemos? Através do reconhecimento do beneficiado, através dos elogios do mundo, ou mesmo pelo merecimento que nós julgamos ter diante dos olhos de Deus? Ele diz que nós nunca podemos cogitar do proveito que tiramos de nossas boas ações, porque a nossa intenção, nosso principal objetivo deveria ser apenas cumprirmos com os nossos deveres. E Erasmo, então, traz a reflexão de hoje, questionando por que nós ajudamos. Quando vocês ajudam alguém, dando um dinheiro para alguém que está na rua, ou mesmo trazendo alimentos para casa para formarem as cestas básicas, tiram roupas em bom estado para que sejam doadas nos dias mais frios, quando auxiliam as obras assistenciais, quando se colocam à disposição de fazer uma prece tão elevada por um ente querido ou mesmo por um desencarnado que cometeu um crime. Quando vocês auxiliam alguém que está pensando em suicídio, dando uma palavra de esperança, acalmando os ânimos de um desesperado, por que vocês fazem isso? Erasmo diz que a nossa principal atitude deveria ser realizada a partir da indulgência, se colocar no lugar do outro e perceber o quanto ele sofre deveria nos motivar no auxílio. Quando você olha alguém sofrendo e consegue sentir na pele o sofrimento deste irmão, você sabe que tem o dever de ajudar. E que isso não pode ficar para outra pessoa, porque é você que está ali. Deus sempre coloca alguém que pode ajudar diante do necessitado. E se nós estamos diante desse necessitado, é porque a obrigação é nossa. Então não é realmente para que ninguém veja nada, é simplesmente para que possamos dormir tranquilos, sabendo que alguma coisa nós fizemos e de que nós estamos no caminho certo, nos mobilizando por conta do que estamos vendo e sentindo neste mundo. Eu agradeço a oportunidade que tive para que possamos finalizar. Por favor, fechem os olhos. Eu agradeço, Pai, por todas as instruções que recebemos da espiritualidade.
Agradeço ao amigo Erasmo por mais este trabalho, por estas inspirações. Ao amado Mestre Jesus, a nossa gratidão, o nosso amor, por tudo o que Ele nos deixou, por ser o nosso guia, o nosso Mestre. Ó Pai, que nós possamos estar atentos a todas as ocasiões em que devemos ser úteis, auxiliando os nossos irmãos que carecem da nossa atenção, do nosso amor e do nosso respeito. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada a todos.